Boa noite a todos, aqui Wesley Sardeiro, 24 de abril. O destaque de hoje é: a confiança do consumidor sobe pelo segundo mês seguido. A alta desse mês foi uma alta modesta, ainda igual com a alta do mês passado. Desde dezembro, a confiança do consumidor vinha caindo fortemente. Nos 3 meses entre dezembro e fevereiro, o consumidor perdeu bastante a sua confiança com relação à economia, e nos últimos 2 meses ela se recuperou, mas ainda de forma muito modesta. Ou seja, a gente tem basicamente um retorno de 11% apenas da perda de confiança do consumidor entre dezembro e fevereiro. Então, é basicamente uma compensação das perdas recentes. Essa alta da confiança nesse mês foi influenciada pelas expectativas, pela melhora das expectativas, ou seja, pela melhora da percepção do consumidor com relação ao futuro. Em relação ao mês passado, essa melhora tinha vindo pela melhora da percepção sobre o presente. Ou seja, essa melhora, como ela está bem pequena, vem acontecendo aos pouquinhos, mas ela ainda consegue e acaba refletindo um pessimismo do consumidor, porque quando a gente olha o nível de confiança do consumidor, ele ainda está a 80 pontos, que é uma faixa de 80 pontos, que é um nível de pessimismo muito grande. Isso está sendo influenciado aí por questões de inflação, taxa de juros, que está muito elevado. O consumidor está muito endividado e inadimplente. Então, essas questões ainda têm influenciado nesse pessimismo do consumidor, mesmo com essas duas melhoras na ponta. Na classe mais baixa, foi a pior no resultado, porque nesse mês a gente teve uma melhora na confiança apenas na faixa 2 e 3, enquanto a faixa de renda mais alta, que é a faixa de renda 4, teve uma queda, e a faixa de renda 1, que é a faixa de renda mais baixa, tem perdido força desde dezembro e ela já perdeu mais de 20 pontos. Essa é a faixa de renda que mais sofre com inflação, por exemplo, e com a taxa de juros, porque são pessoas que não conseguem se proteger, têm menos capacidade de se proteger de variações, preços e juros. Uma das coisas que se pode fazer é as pessoas tentarem se organizar com suas finanças. É caso delicado, porque as pessoas estão empregadas e os preços estão subindo. Então, infelizmente, eles precisam ter que substituir alguns bens dentro de sua casa, cesta. E outro fator importante que seria o governo ajudar as pessoas com programas que proporcionem empréstimo a taxa de juros menores. Isso acaba fazendo com que as pessoas se dividem mais, mas ela precisa dessa renda extra para poder conseguir sobreviver. Então, também seria importante que a taxa de inflação pudesse voltar um pouquinho mais para valores menores. A gente tem aí uma taxa de inflação que incomoda um pouco, mas ela não está explosiva. Então, a gente não tem uma taxa de inflação explosiva de 2 dígitos, que seria um problema maior, mas ela ainda incomoda. O aumento desse mês de 0,5 foi impulsionado pela faixa de renda 2 e 3, de pessoas que recebem entre R$ 2.500 e R$ 9.600. Essas pessoas tiveram melhora na confiança no mês, muito pela compensação das perdas dos meses anteriores, enquanto a faixa de renda mais alta se manteve recuando e a faixa de renda menor recuou também esse mês fortemente, acumulando mais de 20 pontos de perda da confiança desde dezembro. Com relação aos bens duráveis, o indicador está muito atrelado à taxa de juros, porque a compra de bens duráveis, porque são bens com preços mais altos e que dependem de parcelamento. Então, vão depender de taxa de juros. Esse indicador tem piorado nos últimos meses, muito por conta do retorno da alta da taxa de juros, que acaba influenciando no menor consumo.
desses bens e afetando algumas áreas como, por exemplo, o financiamento de imóveis, carros e eletrodomésticos de alto valor, que dependem desse parcelamento diante dessa taxa de juros elevada, diante dessas pessoas que já estão endividadas e inadimplentes. Esse é o cenário. Curta e se inscreva no canal. Obrigado.